Olá, me chamo Lumael e a apresentação será sobre o artigo O Estado da Arte da Arquivometria e aqui discutiremos alguns pontos de como a tecnologia poderia acelerar o processo de escolha de documentos e artigos realizados pelos autores. Bom, aqui na introdução foi feita a apresentação ao tema onde falamos sobre alguns dos temas abordados na mesma, sendo sobre os estudos métricos da informação e sua importância para medir os diferentes aspectos de mensuração da informação científica, tecnológica, técnica e pessoal, destacando-se com temas relacionados às diversas áreas do conhecimento, em especial visando identificar o impacto informacional. No tópico Principais leis métricas e evolução, Loca, Bradford, Zip Price, é abordada a evolução das leis métricas e como elas influenciaram a bibliometria, que agora inclui novas tecnologias e demandas como visualização de informações e usabilidade. No tópico seguinte métodos e técnicas de estudos métricos é explorado a diversidade de métodos e técnicas nos estudos métricos da informação, refletindo a multiplicidade de objetivos e abordagens no campo que para Noronha e Maricato, em 2008, os estudos métricos da informação possuem diferentes métodos, técnicas e denominações, em virtude de seus diversos objetivos e abordagens. No tópico 4 pilares técnicos de mediação da informação são introduzidos os 4 pilares principais da mediação da informação, cada um com seu foco específico, desde a análise bibliográfica até a informação que circula na web. Para Avanti, em 2002, os 4 pilares técnicos para mediar a informação são a bibliometria, a cienciometria, a informetria e a webometria. No próximo tópico e outras especialidades métricas são destacadas outras especialidades métricas emergentes, cada uma com seu campo de estudo, métodos e variáveis específicas, ampliando o escopo dos estudos métricos, sendo mencionadas também outras especialidades métricas como a patentometria, a cibermetria, a altimetria e a arquivometria, cada qual com seu objeto de estudo, variáveis e métodos específicos. Ademais, o termo arquivometria foi citado na literatura em 1994 por Gorbea Portal, que definiu essa como a aplicação de métodos e modelos matemáticos e estatísticos ao comportamento e análise dos documentos e manuscritos de arquivo. No último tópico, formação de especialidades métricas, se explica a formação das especialidades métricas a partir de disciplinas centrais, cada uma com suas teorias e métodos próprios, permitindo a mensuração de variáveis específicas, tendo essas especialidades métricas se originado de disciplinas núcleos, possuindo teorias e métodos específicos, sendo possível mensurar as variáveis que envolvem suas atividades e objetos de estudo. Agora, em relação aos procedimentos metodológicos, para a execução deste estudo foi adotada a revisão bibliográfica sistemática, com a qual é possível analisar diferentes aspectos da produção científica sobre determinado tema, por meio de um método que poderá ser replicado, conferindo rigor e cientificidade ao processo de revisão da literatura. Assim, buscando encontrar o maior número de estudos sobre arquivometria, de modo a identificar o estado da arte sobre o tema, o método adotado permitiu encontrar os estudos já realizados, bem como realizar um mapeamento da produção científica sobre a temática, identificando as fontes que publicam sobre o tema, os autores, o contexto de aplicação da arquivometria, as metodologias adotadas e os resultados alcançados. Considerou-se as 3 fases recomendadas por Kittian, 2004. Na realização da revisão, foi feita a identificação de pesquisas, a seleção de estudos primários, a avaliação da qualidade dos estudos, a extração e o monitoramento dos dados e a síntese dos dados, e, finalmente, o relatório final de revisão, fase única. No planejamento da revisão, foi inicialmente identificada a necessidade e o objetivo de revisão sistemática e a busca de estudos sobre métricas em arquivos. Por último, foi elaborado um protocolo definindo as estratégias de busca, definição de termos para a busca, bases de dados, os critérios para a inclusão e exclusão de estudos e os dados que seriam extraídos da revisão. Em relação à inclusão e exclusão de estudos, adotou-se apenas um critério para a inclusão desses trabalhos, a abordagem de métricas nos arquivos. Além disso, foram excluídos da análise os estudos que não estavam nos seguintes idiomas: inglês, espanhol, francês e português. O estudo não seguiu o recorte temporal e as buscas foram realizadas nos dias 09 e 10 de outubro de 2017. Bom, para a discussão dos resultados foi feito um levantamento bibliográfico por base de dados, onde foi observada a busca nas bases de dados Web of Science, Scopus, LIS e Lista. Posterior a isso, os autores fizeram uma análise por base de dados brasileira, onde foi observada a busca nas bases de dados BDTD, Brapsi e Cielo. Agora em relação ao quadro de estudos relevantes, sobre publicações brasileiras e internacionais, o quadro apresenta 29 estudos sobre métricas em arquivos, com 10 brasileiros e 19 internacionais. A literatura sobre o tema é escassa, com publicações nos últimos 20 anos.
Pinto é um autor brasileiro destacado desde 2011, focando na aplicação de métricas em processos de gestão documental. Em relação ao periódicos e dissertações, no quadro agora é o periódico com mais publicações, 5 artigos. No tópico sobre as publicações internacionais falaremos sobre os principais autores e periódicos, onde Elizabeth Yackel é uma autora proeminente com estudos publicados no The American Archivist 4 estudos, e no Evidence-Based Library and Information Practice, 2 estudos. Outros periódicos incluem Performance Measurement and Metrics, RBM, e Journal of the Association for Information Science and Technology. Sobre a indexação em bases de dados, a maioria dos trabalhos está indexada em bases de dados como Web of Science, Scopus, LIS e Google Acadêmico, mostrando que, apesar da escassez de estudos, alguns estão presentes nos canais mais visíveis de divulgação científica. Ainda mais, sobre a escassez de literatura, a análise demonstra uma quantidade limitada de estudos sobre métricas em arquivos, tanto em âmbito nacional quanto internacional. Sobre a necessidade de mais pesquisas, o artigo mostra que há uma necessidade evidente de mais estudos e publicações para ampliar o entendimento e a aplicação de métricas em arquivos. Por fim, sobre as contribuições específicas, os autores como Pinto no Brasil e Elizabeth Yackel internacionalmente têm contribuído significativamente, mas há espaço para mais investigação e desenvolvimento na área. Agora discutindo um pouco sobre como a tecnologia poderia acelerar o processo de escolha de documentos e artigos realizados pelos autores, eu listei alguns pontos, sendo eles, a utilização de sistemas de recuperação de informação baseados em inteligência artificial, que algoritmos de aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural. Esses sistemas podem identificar e classificar documentos relevantes com base em palavras-chave e contextos semânticos. Isso permite uma seleção mais precisa e abrangente dos estudos relevantes. A automação de critérios de inclusão e exclusão, onde softwares como o Covidence e o Ryan podem ser utilizados para automatizar o processo de triagem de artigos com base em critérios de inclusão e exclusão predefinidos. Eles permitem que múltiplos revisores trabalhem simultaneamente, comparando e resolvendo discrepâncias de forma eficiente. A análise de dados bibliométricos, onde ferramentas como Veocia Veracity Space ajudam na análise de dados bibliométricos, permitindo visualizar redes de citações, identificar padrões de coautoria e mapear áreas de pesquisa. Isso ajudaria a entender melhor o panorama da pesquisa e a identificar os trabalhos mais influentes na área. A gestão de referências, onde softwares de gestão de referências como EndNote, Mendeley e Zotero facilitariam a organização, compartilhamento e formatação das referências bibliográficas. Eles também permitiriam a inserção automática de citações em documentos de texto, economizando tempo e esforço durante a redação dos relatórios. Por último, a utilização de plataformas de colaboração, onde a utilização dessas plataformas de colaboração facilitaria a comunicação e a colaboração entre membros da equipe de pesquisa, permitindo um trabalho mais coordenado e eficiente. São exemplos dessas plataformas o Google Docs, o Microsoft Teams e o Slack. Fim. Concluímos por aqui.